Futebol na pandemia. Thiago Cortes, como prometido, vamos fazer um pequeno debate sobre a influência do Covid no futebol brasileiro. Acho um tema muito interessante, porque muita gente está preocupada se vai continuar, se o campeonato chega no fim, se os protocolos da CBF estão errados, por que aqui tem tanto caso de Covid. Na Europa, pelo menos no futebol, não teve tanto. Os americanos fizeram na NBA uma bolha de sucesso, nenhum caso de Covid lá dentro. Então agora a gente vai aproveitar nesses 10 minutos que nos restam e bater um papo sobre a situação, a influência do Covid no futebol brasileiro. Logicamente, quem trouxe o tema e o nosso vai começar falando. Thiago Cortes, a palavra é sua. Thiago Cortes. Então, Vanderlei, Gabiru, ali que o tema é muito relevante, sim, ainda mais que a gente está vendo isso na prática dentro do Campeonato Brasileiro. Eu, antes do Campeonato Brasileiro começar, assim, na volta do futebol, eu fiz um podcast, Futebol na Pandemia, com o Felipe Reis, de convidado, e a gente abordou, os jogos estavam voltando, se eu não me engano, o Campeonato Carioca estava voltando, era Flamengo e Bangu ainda pelo Campeonato Carioca, e a gente abordou esse tema, e tanto eu como ele, a gente manifestou a preocupação que seria o Campeonato Brasileiro, né, ser disputado no meio dessa pandemia. E ali a gente já previa o que está acontecendo nesse momento, que é um surto de Covid entre jogadores, comissão técnicas e até dirigentes de clube. Isso é muito preocupante, porque isso mostra para a sociedade que a gente realmente não tá levando a sério essa pandemia que está se arrastando pelo mundo por tanto tempo. Eu acredito, Vanderlei, que o Campeonato Brasileiro, essa é a minha opinião, queria deixar bem claro, que o Campeonato Brasileiro, os jogos de futebol não deveriam voltar. Tá? Isso lá no começo, entendeu? Terminou o Campeonato Carioca, não tinha que ter Campeonato Brasileiro, a gente tinha que ter conversado com os dirigentes, com os clubes, com os torcedores e ver a melhor forma. Enfim, eu sei que tem questão de calendário, eu sei que envolve patrocínio, envolve dinheiro, mas, assim, na minha opinião, não deveria voltar. Ou então, se voltasse, tinha que ser alguma coisa profissional, né? Igual a NBA, você citou muito bem, que fizeram uma bolha, né? Tinha que ser uma coisa profissional. E a gente sabe que a CBF, a Confederação Brasileira de Futebol, não é nada profissional. Nada profissional. Entendeu? Então, infelizmente, a gente está tendo o que a gente está tendo. Vou trazer os dados aqui do Globoesporte.com. Hoje são 61 jogadores com Covid-19. O Palmeiras lidera a lista com 18 jogadores com Covid-19. O Atlético Mineiro, 10. E o Vasco, 9. O Vasco que entrou em campo ontem com o São Paulo com 9 jogadores. Então, assim, para mim é um absurdo o que está acontecendo. Agora, parar o campeonato é mais difícil do que lá no começo não ter iniciado. Então, agora é muito mais difícil, o campeonato em andamento. Então, realmente, é lamentável, Vanderlei. Exatamente. Eu tenho uma opinião. O Brasil não pode ser comparado com a Itália, nem com a Alemanha. O Brasil tem que ser comparado com a Europa. O Brasil é um país continental. As viagens são muito longas, é um entra e sai de avião para cima e para baixo, é muito longo, é muito distante. O Brasil tinha que ter feito um torneio brasileiro, mais ou menos como nos moldes da NBA, e como foi até chegar no começo da pandemia, falaram-se de fazer tudo em São Paulo, em 3, 4 estádios. Agora, sabe, o Alexandre Mauro é dessa época, da época do Império Romano. Ele vai lembrar que tem uma história do Império Romano que um dos imperadores falou assim para um assistente dele: para o povo você dê pão e circo. Não tinha notícia mais dos noticiários, ninguém aguentava mais ouvir falar quantas pessoas estavam infectadas. O que aconteceu? Os jogadores de futebol viraram as atrações da televisão. Ninguém aguentava mais assistir filme repetido, agora tem um monte de jogo para assistir, os jogadores estão expostos a esse vírus. Na minha opinião, foi isso, até para suprir grade de televisão, atender patrocinadores e até dar uma certa grana para os clubes que não tem a receita da bilheteria, mas tem a receita do patrocínio. Então, os jogadores, como seres humanos, foram arremessados às feras. Não há protocolo de saúde que aguente você jogar
quarta-feira na Bahia, domingo em Porto Alegre. Você passa em casa, fica 2 dias, aí você vai falar o quê para tua namorada, para tua mãe? Você acaba se relacionando. Então é por isso que esse vírus está tão circulando depois do que esse campeonato brasileiro começou. E pior do que jogar o campeonato brasileiro é inventar a tal da Copa do Brasil. A Copa do Brasil dava para simplesmente rasgar e guardar na gaveta e deixar para o ano que vem. Mas, de novo, é o tal do pão e circo. Tem futebol na televisão de segunda a segunda, está entretendo as pessoas. Estou muito errado, Gabiru? Não, nem um pouco, e concordo também com o Thiago. Eu fui contra, e se tem que ter, se não tem jeito, que já é, tem que ter, obrigado, porque tem os patrocínios, teria que fazer um campeonato mais curto, talvez algo parecido com a Champions, às vezes sei que é difícil, talvez pensando assim, ó, com a cabeça da CBF, porque quando eu penso, eu tenho que pensar como a CBF, né? Não dá para você imaginar um mundo novo, que todo mundo se abraça e tudo, eu tenho que pensar na cabeça dos velhos lá que não querem que o futebol dê certo no Brasil, por isso a gente vê tantas outras coisas por aí. Dentro da CBF, dentro das emissoras de TV que transmitem pay-per-view, volta para o mata-mata, faz um turno e vai direto para o mata-mata, não rebaixa, tenta ver isso ano que vem, tenta acabar logo só para falar que teve, né? Já que tem que ter futebol, fala que teve. Fazer de qualquer jeito, eu sou muito contra, porque isso além do Covid, que é um absurdo, né? Você falou muito bem, Vanderlei, acaba sendo um pão e circo mesmo para a galera, né? Porque tem jogo toda hora e os atletas não aguentam também. Como é que você faz um campeonato que em um jogo o Flamengo tenha 12 atletas infectados, no outro Palmeiras tenha 10? Como é que você consegue, né, o time... E ainda tem a seleção. Então você está no meio da competição, o cara vai jogar na seleção, pode voltar infectado, infectar todo mundo. Isso eu digo lá fora também. Na Europa quase parou de novo, né? Porque agora a segunda onda está forte lá, como acho que está aqui, não sei se aqui está primeiro ou segundo, mas eu fui contra, tinha que ter dado um jeito de fazer isso logo para acabar o campeonato, já que não tem jeito de não ter esse ano, porque o normal de um país que está em terceiro no mundo como mais infectado, não deveria nem ter, né? Mas já que aqui é tudo na base, os bares estão abertos aqui embaixo, as pessoas acabam pegando o metrô, então, na cabeça, como é que vai tirar o futebol? Eu concordo com vocês, teria feito um exemplo de como era antes o mata-mata, mas voltaria logo para os pontos corridos, porque isso é outra história. São 21h07. Hoje daria para ficar aqui até a meia-noite, fácil. Mas temos que cumprir o nosso horário, 21h07. Um minutinho para cada um de vocês, dar o seu boa noite e o seu destaque final. Iago Cortes, muito obrigado pela sua presença. Você, meus parabéns por ter levantado esse tema do Covid. Foi uma ideia sua da gente fazer um pequeno debate. Muito obrigado, Thiago, por mais uma participação. Meus parabéns pelos seus comentários. A mamãe ficou contente. O seu boa noite e o seu destaque final. Thiago Cortes. Eu queria agradecer mais uma vez, né? Assim como o Alexandre falou, sempre muito bom estar participando desse debate aqui com amigos, debate de alta qualidade. Agradecer a todos os nossos ouvintes aí da Rádio Alta Conexão que permaneceu até agora. Agradecer também por a gente ter introduzido esse tema, que eu acho bastante relevante não só para o futebol, mas para a sociedade. Só para finalizar o meu destaque final sobre esse tema mesmo, sem querer parecer um pouco advogado do diabo aqui, nem nada desse tipo, mas realmente o que o Alexandre, que você mencionou, graças a Deus, até agora não aconteceu nenhum caso, né, de óbito, de nada dentro do futebol, né? Parabéns aí às equipes médicas, enfim. Até pelo que o Alexandre falou, acredito que o quadro atlético dos jogadores favoreçam isso. Mas que é preocupante porque o atleta não está só em contato com outros atletas, né? Às vezes o atleta vai para casa, está em contato com namorada, com esposa, com filho, com mãe, com amigo. Então, assim, ele tem um quadro atlético, mas as pessoas, às vezes, que estão com ele no convívio próprio, não tem essa saúde boa, e acaba contaminando pessoas queridas, e aí a gente pode ter aí, enfim, mais casos de Covid aumentando e tudo mais. E assim, uma coisa que eu deixo, uma pergunta no ar, né? Não é querendo aqui jogar praga nem nada, mas você imagina
Eu queria saber o que a CBF faria se acontecesse uma tragédia no Brasil, que é um jogador desse vir a óbito, gente. O que a CBF vai fazer? Vai parar o campeonato no meio? Aí vai parar, aí vai deixar acontecer para tomar a decisão? Entendeu? Então, acho que a gente tinha, a CBF tinha que ter visto isso antes, que realmente é muito complicado, é um tema muito, muito difícil de debater e sem dúvida nenhuma, é muito preocupante. Obrigado e, mais uma vez, boa noite. E eu que agradeço a você, Thiago, e eu vou dizer uma coisa para você com toda a sinceridade. Rezo e rezo muito para que nós não precisamos saber essa resposta até que essa vacina surja. Torço muito para que você... Eu sempre gosto quando você tem as suas dúvidas, que a gente as esclareça. Mas essa sua dúvida, eu torço muito para que você continue com ela pelo resto da sua vida, que nunca tenhamos que obter essa resposta. Muito obrigado, Thiago. Desculpe qualquer brincadeira e estamos sempre à sua disposição. Futebol na pandemia.